sempre dançar. Deusas e deuses, hoje muito emocionada, um 2026 já de milhões, porque vocês sabem que eu tô por aí rodando, né? Mas muito feliz e desejando para vocês os melhores objetivos, as melhores metas e tudo que vocês desejam. Mas, sobretudo, que vocês nunca desistam daquilo que vocês sentem lá no fundinho. Sabe por quê? Porque hoje quem eu recebo aqui, eu chamei assim, tipo, quem sabe, vai que, né? E de uma forma muito gentil, muito maravilhosa, inenarravelmente simpático e acolhedor, Zé Vitor Castiel me respondeu e disse: claro, querida, vou com o maior prazer. E desde então tentamos marcar uma data e aqui estamos. Querido, muito bem-vindo ao Afrodite. Eu que agradeço, Kelly. Eu acho que a gente aprendeu ao longo do tempo, né? Que aqui em Porto Alegre, tu acabou de me dizer antes de começar o programa, né? Não tem muito mimimi. É que a gente não tem muito espaço. Aqui a gente faz coisas incríveis. Todos nós fazemos. Mas a gente não tem tempo para se sentir estrela, né? E nem para praticar o estrelismo. Exato, né? Não temos, né? Então, se alguém me manda uma mensagem, eu respondo. Né? Mas é que isso é uma coisa que a gente não espera, sabe por quê, Zé Vitor? Porque assim, ó... Enfim, a gente estava falando um pouquinho antes de começar sobre a tua história. Eu não sabia que tu tinha ficado tanto tempo na Globo. Né? E a gente pensa assim, enfim, é um cara que eu já assisti as tuas peças, né? Já fui em todas as edições e tudo mais, me diverti e me divirto horrores. E eu admiro muito, porque eu fiz teatro na escola, eu fiz balé, dança, então isso tudo faz parte da minha vida. Esse universo em que a gente se expressa através da arte é uma coisa muito importante na minha vida. E eu sempre acompanhei. Então, quando eu posso estar diante de alguém que eu admiro, uma coisa muito importante, né? Obrigado. Admiro de verdade, não Agradeço assim... a tua gentileza, teu carinho. Imagina, mas é verdadeiro, porque aqui a gente também não mente. Se tem uma coisa que a gente não faz, a gente não mente também. A gente não faz firula, né? Acho. Coisa boa. Mas, Zé Vitor, me conta, como é que apareceu na tua vida essa veia, assim, do ator? Como é que veio isso, assim? Eu nasci assim, já vim com isso? Kelly, como é que eu vou te dizer assim? Eu acho que muito cedo, né? Porque, como é que eu vou te explicar? Eu sou sobrinho de um dos grandes diretores e atores do Brasil, infelizmente já faleceu, Antônio Abujanra, que era casado com a irmã da minha mãe, né? E muito cedo, antes deles irem embora para São Paulo, meu tio ainda foi estudar na Alemanha, isso na década de 60, né? Eu muito pequenininho ainda, no início da década de 60, eu frequentava, quer dizer, essas pessoas os gaúchos que foram morar em São Paulo, atrás de uma carreira no teatro, na verdade, a TV era muito incipiente naquela época, né? E eles frequentavam muito a minha casa, né? O meu pai fazia churrasco, então eu frequentava, eu ficava enchendo o saco das pessoas ali na sala, né? Eu não me lembro disso, mas tinha um relato muito bacana do Paulo César Pereio, né? Que dizia, o Zezé o horrível, o Zezé o terrível, que era eu. Então estava assim, Paulo José, Lilian Lemert. Nossa! Esse pessoal gaúcho foi todo embora, né? Vinícius Salvatore, Ieta Moreira, era um elenco enorme. O próprio Paulo César Pereio. Era muita gente bacana que se reunia ali. Era a turma do teatro universitário, era a turma... E eu era um menininho, eu era um bebê, eu aparecia de tip-top na sala para incomodar. Amor, e tinha uma coisa que brincam até hoje, que eu ia lá, fazia gracinha, olhava para eles e dizia, num português ainda bem rudimentar, porque claro, eles diziam, agora aplaudam. Olha que amor, gente. Então eles brincavam muito. O que acontece? Já adolescente, com meu tio já sendo ele volta da Alemanha depois de ter estudado com Brecht, e passa a dirigir direto Cacilda Becker, e todas essas pessoas já tinham ido para São Paulo. Então eu, já adolescente, passo aí a São Paulo e começo a frequentar, junto com o meu tio, levado pelo meu tio, os grupos de teatro. Era uma época de repressão e eu era um menor de idade, eu tinha que entrar, eu tinha que assistir os espetáculos das coxias. Olha. Eu não podia assistir da plateia, era proibido, né? E aí foi que eu comecei a conviver e conhecer as grandes atrizes, os grandes atores, os grandes artistas do país, né? Tô te falando de gente muito amiga do meu tio, como Paulo Goulart, Nissete Bruno,
né? A Beth Goulart, muita gente, mas é assim, ó, eu teria que puxar da memória, né? Claro. Para lembrar de todos eles, Gianfrancesco Guarnieri, Plínio Marcos, toda essa turma do teatro da década, do final da década de meados da década de 70, né? Que estavam enfrentando a repressão e era uma boa maneira de se enfrentar a repressão. O teatro naquela época ele era muito contestatório, que não é mais hoje, né? Mas sim, verdade. Eles usavam aquilo como um veículo de se expressar. E eu ali menino junto com eles. É óbvio que eu fui influenciado por isso, né? Claro. E logo voltando em Porto Alegre eu crio junto com outro amigo que mora no Rio há muitos anos, Samuel Betts, criamos um grupo de teatro amador no Colégio Farroupilha, onde a gente estudava. E, bom, e a partir dali foi... Claro que ao me formar no Colégio Farroupilha, enfim, vários fatores determinaram com que eu fosse fazer uma faculdade de Direito, né? Pois eu ia te perguntar isso, a questão do direito, né? Que veio uma coisa... Ela foi atravessada ou não? Foi uma coisa que... Não, vale a pena contar. A história é a seguinte, a gente... tinha um grupo de teatro no Colégio Farroupilha, a gente montou um espetáculo, participou de um festival estudantil em Novo Hamburgo e vencemos esse festival. E como prêmio por ter vencido esse festival, nós todos com 16 anos, era uma criação coletiva, ganhamos uma pequena temporada no antigo Teatro de Câmara, hoje Teatro Túlio Piva, ali na Rua da República, ali 575, né? E, claro, naquela época as pessoas nem imaginam, mas os textos eram todos mandados para Brasília para passarem pelo crivo da censura. Né? E esse texto voltou, e era uma criação coletiva de meninos e meninas de 16 anos. Ele voltou todo cortado. E eu fiquei muito desiludido, muito, e disse, não, isso eu não quero para mim. E aí, então, que naquele ano mesmo eu fazia o cursinho Mauá. Mauá marcou época, né? Marcou época. Super. Fui meus professores queridos do Mauá. E eu acabei indo fazer a faculdade de Direito, passei muito bem no vestibular, me formei em Direito, mas nunca achei que eu fosse ser advogado. Acabei até exercendo um pouquinho a profissão. Eu me formei muito cedo. E muito cedo também eu ingressei na primeira turma ou na segunda da Escola Superior da Magistratura. Da Júris. Sim, imagina. E eu queria, então, ser juiz, já que eu ia, né? Já que entrou, vamos botar para quebrar. Vamos lá para cima. Mas eu não imaginava que tinha uma cláusula de barreira com idade muito forte, né? Então eu me formaria na Escola Superior da Magistratura, já depois de formado na faculdade, e não conseguiria fazer o concurso para direito. Para direito, não, desculpe, para juiz, para magistratura, porque eu não teria idade. Foi aí que houve uma reviravolta na minha vida, né? Eu pedi autorização, naquela época a gente pedia autorização aos pais, né? Hoje, pedi autorização ao meu pai e minha mãe para fazer uma aventura pela Europa. Eu era um guri de classe média. Meu pai era professor universitário, engenheiro e tal. Minha mãe era funcionária pública federal. E eles me deram essa autorização e eu fui embora para a Europa fazer um passeio enorme. Ali o mundo se abriu para mim. Que delícia isso, né? Quando eu voltei, eu já sabia, não, eu quero fazer tudo menos ser advogado. Fui trabalhar em grandes escritórios, mas era um gurizinho lá que não era como são hoje grandes firmas, né? Sim. Não havia grande possibilidade de se ganhar muito dinheiro, aquelas coisas, e, quando tu trabalha, tu quer ganhar. Mas eu aprendi muito com o direito, eu gosto muito do direito, o direito me trouxe muita coisa legal. Inclusive, uma coisa que me afastou um pouco do estrelato, que é o fato de eu entender e fechar os meus próprios contratos. É verdade. O que me afastou do atravessador. No bom sentido, eu não tenho nada contra. Não. Mas eu não tenho empresário, nunca tive. Sim, porque foi o que eu comentei no início. Eu sempre tratei dos meus próprios assuntos, né? O que é maravilhoso, tu és o dono do teu negócio, né? E aí o que aconteceu foi uma decorrência natural, eu já estava trabalhando num escritório de advocacia, mas fui numa festa, falei com um cara que era ator, um grande ator, Ludoval Campos, mora no Rio até hoje, e disse para ele assim, olha, cara, eu sou engraçado, todo mundo me acha engraçado, aquele papo que eu já ouvi milhares de vezes, só que ele acreditou em mim. E ele me indicou para um diretor de teatro argentino, radicado em Porto Alegre, Néstor Monastério, que é o nosso grande diretor, que acabou me dirigindo por anos a fio em vários espetáculos de teatro. E esse cara acreditou em mim, me deu um personagem, blá, blá, blá. Que máximo isso. Isso já era 1900 e...
acho que 88, 87, por aí. Um pouco antes, 84 foi isso. Eu me estreiei no teatro em 83, profissionalmente, e a partir daí, então, começou... E aí comecei a ficar muito íntimo da televisão, mas não porque em Porto Alegre era um lugar estranho, assim, no sentido de que a gente não tinha uma produção de teledramaturgia, não se gravava novela aqui. Claro, a gente mas assiste, se gravava né? comerciais de TV. Exato. Enquanto no centro do país eles brigavam a foice para filmarem coisas, o Rio Grande do Sul começou a se especializar em gravar em videotape, né? Hoje a era digital, ninguém mais lembra disso, mas até então os comerciais eram feitos em filme, em película. Normalmente 16 milímetros, às vezes 32, mas, às vezes 35, desculpe. Mas no Rio Grande do Sul se viu uma maneira de fazer com mais simplicidade, mais barato um pouco, sem grande gasto. E aí começou então o grande boom de gravações em tape, né, no Rio Grande do Sul. E aí surgiram caras como Jorge Furtado, Zé Pedro Goulart, Giba Assis Brasil, Casa de Cinema, né? Werner Schirmann. E esses caras começaram a fazer trabalhos em vídeo comerciais com uma mestria, assim, incomensurável. E aí, então, começaram a chamar os caras daqui para fazer os comerciais. Então, ali eu comecei a gravar muito comercial de televisão. E aí, uma decorrência natural, o Guel Arraes fecha um convênio com o Jorge Furtado e com outras pessoas que trabalhavam nisso, para fazer um núcleo de especiais aqui em Porto Alegre. Então aqui começou a se gravar, como eu te falei, Dores para Maiores, TV Pirata, comédias da vida privada. Muito. Né? Vou esquecer de mais alguma outra coisa. E nós, jovens atores e atrizes, fazíamos pontinhas. Né? Mas aí já começamos a trabalhar. Uma vez eu gravei aqui com o Paulo Betti. Em outro dia veio a Débora Bloch. Maravilhosa. E a gente começou, então, a tomar um conhecimento de que aquilo não, que aquelas pessoas existiam de verdade. Mas, Vitor, eu fiquei pensando o seguinte, eu sempre, à época, eu sempre fui a louca da novela. E eu assistia e eu pensava assim, gente, esse homem... Porque eu já te acompanhava, obviamente, comerciais, né? A tua voz sempre foi muito presente, né, pra mim. E eu pensava assim, meu Deus, esse homem, ele é muito homem pra fazer esse papel. Vamos combinar, né? Pra época, nem era tanto era isso, muito tabu, né? sim. Então, mas hoje, imagina hoje, que todo mundo, né, né? Ai, não, porque isso, ai, porque aquilo, ai, porque vai criar não sei o quê. Como é que tu vê isso, assim? Como é que foi pra ti? Pelo que eu tô sentindo, posso até estar enganada, mas tu deve ter... Cara, é o papel, eu tô dentro, vambora. Mas assim, como é que foi nesse contexto todo, né? Assim, eu preciso só situar um pouquinho antes, tá? Claro, vai lá. Porque quando foi em 1993... Ai, peraí, só preciso de uma coisa. Achamos a nossa champanheira, que tava meio perdida. Nós estamos muito felizes agora que a gente vai poder botar no gelo. Em nome do Senhor Jesus. Coisa boa. Pra poder, pelo menos, fazer um brinde contigo, né? Nem que seja né? Saúde. Pra nós, sempre. Claro. Pra nós. O que acontece? Em 93 veio, eu já estava trabalhando a mil em tudo quanto é lugar e tal, só em Porto Alegre. Veio a Porto Alegre o Paulo José, um grande ator e diretor, para iniciar as gravações da minissérie Incidente em Antares, do Érico Veríssimo. E fizeram, na verdade, um teste para recrutar os atores que fariam pequeníssimas participações, figurações, eu diria. E eu estava entre eles. Eu fiz o meu teste, tranquilo. Me avisaram que a gente começaria a gravar em Pelotas, né? Dali a, sei lá, X dias. Saiu daqui um ônibus com todos os meus amigos daqui, todos nós felizes da vida. A farofada, aquela boa. Vamos lá, vamos ver os artistas, aquelas coisas, né? Como se tu não fosse um deles, não, né? Claro, mas vamos ver os caras, porque depois eu vou te falar sobre o elenco. Aí eu chego lá e quando eu chego, tinha uma pessoa, eu não me esqueço, com uma plaquinha com o meu nome, né? E eu desci, pô, já me demitiram na chegada, eu fiz tanta bagunça na viagem. Aí disse, não, o seu Paulo quer falar com o senhor. Eu, tá bem. Aí eu fui, o Paulo José disse, olha, eu vi o teu teste
e eu resolvi te dar um personagem na novela, na minissérie. Tu topa? Eu digo, topa. O personagem, Kelly, ele era da trama protagonista, era um dos genros da Quitéria Campo Largo, que era a protagonista, que vinha a ser a Fernanda Montenegro. Né? Então eu já entrei ali, quer dizer, nesse elenco... Entrou mal, assim, no caso, né? Nesse elenco estava a dona Fernanda, a Marília Pera, o Gianfrancesco Guarnieri, o Diogo Vilela, Paulo Betti, Cláudio Correia e Castro. Nossa. Olha, eu não vou me esquecer de um monte de gente, vou me lembrando, vou te dizer. Era uma constelação, era um monte de gente. E aí eu pensei, me ferrei, né? Porque agora eu vou ter que performar. Aí eu fiz em Pelotas. A moça que fazia a minha esposa na minissérie chama-se Carla Daniel, filha do Daniel Filho. Né? Sim, claro. Carla Daniel. E era muito legal o meu personagem. Ele era um escroque, um bandidão, assim. Um cara metido em confusões e tal. Mas, então eu fiz a parte de Porto Alegre, tá pronto. Aí um dia eu recebo um telefonema, não existia ainda celular, me avisando então que eu teria que começar a gravar no Rio. E aí que me caiu a ficha. Eu disse, como assim? Eu disse, não, agora são 8 meses gravando no Rio. Eu digo, mas como? E a esposa, como é que ficou? Não é só esposa, a filhos. vida, pois é, já tava o Joãozinho para nascer naquele ano de 94. Nossa, pois é. E aí, como é que fica? Como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou morar? Não tenho grana, não tenho nada. Foi laços de família, não foi? Não, isso era Ainda, incidente Antares. Ainda incidente. Ah, tá. E aí foi que eu liguei para o Nico Nikolaevski, que morava no Rio, com a Marcinha do Canto, e disse, Nico, vou ter que morar na tua casa por um tempo, 8 meses. Ele disse, vem para cá. Tipo isso, assim, tipo tô Nico, indo. Né? Saudoso Nico. Só que um pouquinho antes de eu fazer isso, eu tive uma ideia. Digo, não é assim que as coisas acontecem. Aí eu telefonei para a secretária do Nelson Sirotsky no Grupo RBS. Me apresentei e disse que queriam conversar com o Nelson. E ele, não sei como, ele me recebeu dali alguns dias e eu fui lá e ofereci para ele o seguinte, olha, vou fazer uma oferta assim, ó. O Grupo RBS me mantém no Rio de Janeiro durante esses 8 meses, passagem, estadia, alimentação, táxi, o que for. E quando eu voltar, eu garanto que eu vou me sair bem, eu fico à disposição para prestar o serviço que vocês quiserem aqui. Achei muito parecido. Olha aí, viu? Passou uns dias e aí eu recebi um telefonema da Alice Urbim, lá na televisão, e do Gilberto Perim, e assim foi feito. Eles me mantiveram no Rio durante esses 8 meses, com avião, com tudo. Olha que massa. E assim eu consegui gravar. Só que daí eu me retirei eu digo, eu só posso fazer filmes e coisas na televisão que sejam participações, porque eu não vou me mudar para o Rio de Janeiro, não tenho como. A minha esposa estava terminando a formação profissional dela, ela é psicanalista, e eu não tinha como desfazer a família inteira. Eu era um cara, sempre fui, sou até hoje, muito assim, família, né? Sim, deu pra ver. Um pouquinho antes de começar, ele estava aqui atendendo uma ligação da neta, apaixonadíssimo, sendo coraçõezinhos do telefone. Mais amada, Agora chegamos no Laço de Família. O que acontece? De 94 a 99, eu fiquei fazendo pequenas participações num monte de coisa. Mas já contratado lá pela Globo. Não. Não? Só era o sonho de uma noite de verão. Tá, entendi. Fiz o Incidente Antares e comecei a fazer várias participaçõezinhas, coisinhas. Vamos fazer novelas. Mas como é que é? Não, tu tem que morar no Rio. Não quero. E assim eu fui vendo a minha carreira ir pro Beleléu. Até que nesse dia, no final de 99, outubro, novembro, toco o telefone na minha casa, eu atendo, e do outro lado da linha estava o Manuel Carlos. Só ele, né? E aí ele me disse o seguinte, eu primeiro não acreditei que era ele, tá? Eu achei pouco Eu ia dizer, pois demais. meio... E tu bem calmo, assim, oi, Manuel, como é que tu tá? Foi bem difícil, assim, até meio que, de alguma maneira, ele percebeu que eu estava pedindo uma prova, né? Que nem fazem com idosos, prova de vida, né? Mas aí o papo dele foi interessantíssimo. Ele dizia, é o seguinte, eu acabei de ver, ontem eu vi, um filme do Jorge Furtado, chamado A Felicidade É, que tem uma cena que tatua um outro magrinho, né? E vocês ficam 5 minutos falando só palavrão. E é verdade, eu fazia um caminhoneiro
Bah, grandão assim, e o Zé Adão Barbosa fazia o magrinho. E a gente ficava 5 minutos falando só palavrão um pro outro. bah. Era muito Era engraçado. derradeira, aquela coisa. Cena engraçada. E ele disse, e eu te vi, e disse, olha, esse cara pode fazer o personagem para mim. Só tem um problema. Esse cara faz um personagem muito controverso. Ele tem potência sexual e... Ele falou bonito, assim, impotência sexual. Potência broxa, sei lá, potência sexual. Não, eu digo porque, né, depois virou uma coisa que tu deve ter ouvido zilhões de vezes entre teus amigos, mas tu é um cara que... Mas tu vai entender que não fez a menor diferença. Total. Aí o que acontece? Eu disse, tá, mas eu não vou me embora daqui de Porto Alegre. Eu não vou dizer, não, faz o seguinte, tu vem para o Rio de Janeiro, discute o teu salário, porque tu vai ser contratado pela Globo, discute o teu salário com eles, e aí eles sabem que eu tô... Naquela época, quem mandava na Globo eram os autores. Os autores, sim, é verdade. Eu pedi, então eles vão ter que dar. Claro, não vai pedir uma exorbitância, mas pede um bom salário, pede avião, pede hotel, pede tudo que tu puder para poder não sacrificar a tua vida familiar em Porto Alegre, que eles vão ter que aceitar. Que máximo isso, gente. Eu nunca me esqueço, eu fui pegar um avião da Varig, que eu estava pegando no antigo Salgado Filho, fui estagiário na Varig. ainda liguei para o Jorge Furtado. Jorge, tô apavorado. Me ajuda, cara. O que eu faço lá? Ele disse, como é o nome do produtor que vai te atender? Eu digo, não me lembro agora o nome dele, tá? Ele disse, não, esse cara eu conheço, tu vai falar assim, assim. O Jorge ainda me orientou como eu deveria falar com o cara. Cheguei lá e foi exatamente como o Maneco falou, né? Ele me ofereceu um salário que para mim estava muito bom. E olha que eu não era um cara muito simplório, tá? Estava muito bom. Uhum. E tudo mais. Alimentação, motorista, Coisa boa. tudo que eu tinha direito. E morando no Hotel Everest, ali de Ipanema, que era um hotel de gaúchos, né? Sim. E foi assim que eu fui para o Rio feliz da vida fazer. Quando chegaram os primeiros capítulos da novela, minha mulher me grudou num canto e disse, olha aqui, ó, esse teu personagem, se tu quiser fazer bem ele, tu presta atenção que ele é um cara deprimido, tá? Uhum. Ele tá broxa, a mulher manda nele, a filha manda nele, os amigos cagam pra ele tá abaixo daquele negócio da galinha. Uhum. Então tu te prepara para não fazer um bobo alegre que vai ficar horrível. E engraçado, esse dia eu estava revendo as cenas do Laços de Família. Foram 10 meses no ar Laços de Família e o Viriato não dá um sorriso. Nenhum mesmo. Nenhum Eu tô revendo sorriso. toda a novela. Ele faz todo mundo rir, faz o Brasil inteiro rir. O núcleo inteiro, todo mundo morria de rir. Mas e ele sofria aquilo. Isso emprestou uma veracidade muito grande pro personagem. Muito, muito. Então, ao mesmo tempo que mexeu com um tabu muito forte, que era a questão da impotência sexual, ele também trouxe uma possibilidade de mostrar para aqueles homens que sofriam quietos desse mal que havia saída. Claro. Mesmo que ele fizesse um personagem cômico e tal. E para mim também foi legal, por eu ser um cara gaúcho, que gosta das coisas do Sul, fazer um personagem carioca, sem nunca chiar. Só no jeito de falar. Né? Para mim foi muito importante fazer, realmente foi um marco. E agora entramos naquela questão. Tiravam sarro na rua? Muito. Muito. Só que não era de mim, né? Claro. Eu muito cedo aprendi uma lição. Meu filho era muito pequenininho. Em 1990, o Joãozinho tinha... Não, 90, não, em 2000, o Joãozinho tinha 6 anos. E estudava no Colégio Monteiro Lobato, ali na... Onde meu filho estuda. É? Então, o Monteiro Lobato, onde meus filhos estudaram a vida inteira. É uma delícia aquela E escola. aí, eu um dia fui buscá-lo, a novela já no ar, né? Fui buscá-lo. E eu cheguei por trás, tinha uma senhora conhecida nossa, perguntando para ele assim, bem assim, olha que maldade, como é que tu vai fazer agora que teu pai abandonou vocês? Já? E eu cheguei por trás dela a tempo de ouvir ele dizer, a gente vai ficar rico. Toma! Então o João me deu logo a saída, né, cara? Que delícia, como eles nos ajudam, né? Eu tive uma sorte, Kelly, muito grande, que foi aprender a ser ator em Porto Alegre. Passando necessidade no teatro, cruzando a Redenção, sábado de tarde para fazer teatro infantil,
enfrentando teatro vazio. Tudo que eu tinha que fazer como ator, eu fiz enfrentando as coisas em Porto Alegre. Quando me pega a fama, né, que foi primeiro no Incidente Antares, mas não foi muito grande, mas quando eu experimento a novela das 8, que eu sei que numa sequência de um capítulo inteiro, 80 milhões de pessoas me viram, eu estava muito preparado para não ficar nojento. O que é maravilhoso. Já estava casado, já tinha 2 filhos. Eu queria era decolar com a minha carreira. Né? Tu estava lá por isso, na verdade. Eu estava... Pela tua carreira, pela né? minha carreira. Eu estava pelo que eu queria muito fazer. Eu te digo assim, até hoje, eu só fiz tudo, só fiz o que eu quis. Em termos profissionais. Eu acho que essa é uma das coisas que te resume, sabe? Uma pessoa que não abriu mão de Porto Alegre, não abriu mão da família, não abriu mão, né, também do que queria fazer de fato, não se vendeu, como eu digo, e tá muito bem, obrigada, né, e tudo certo. Eu acho que eu vivi isso, né? Tu falaste da tua esposa, a psicanalista, eu sou psicóloga de formação, trabalhei muito tempo com isso, mas assim, chegou um momento que eu falei, chega, não quero mais essa politicagem de empresas, enchi o saco. Deu, pra mim deu. Eu quero viver do quê? Da minha comunicação, que é o que eu sei fazer. Claro. Eu sou boa nisso. Assim, chega aqui, tá, Kelly, 3, 2, 1, vamos lá. Bom, eu adoro um palco e tudo mais, é sobre isso. Mas eu acho que é a gente obedecer aos nossos chamados internos, né? E nós sempre temos isso muito, muito grande, assim. Mas sabe que eu acho que um programa contigo mereceria 3 horas. De verdade. Porque, além de histórias, eu acho que tem essa coisa legal. Então, eu vou deixar aqui, vou renovar um convite para um próximo episódio. Quando quiser. Pra gente conversar mais sobre essas coisas, porque eu acho que a gente tem muito para entregar para essa galera. E tu representa muito sobre isso. Então, já tá aceito, então já tá aqui gravado, né, pessoal? Ele não pode dizer que não. Não, eu fui. Maior prazer. Ele é um amado, eu adoro. Sério, de verdade. Zé Vitor, infelizmente... Até porque a gente não vai poder falar do Porto Verão Alegre, né? É isso, exato, era o que eu queria te dizer, só para completar, que nasceu justamente por isso. Pela necessidade que eu tinha de poder trabalhar na minha terra. Porque isso é muito amor, eu fui convidado muitas vezes para fazer teatro. Nunca vou me esquecer Posso contar uma história pequenininha, rapidinha? Pode. Eu estou indo para o aeroporto correndo para voltar para Porto Alegre. Eu, a minha esposa e um diretor de teatro muito famoso, tá? E o cara disse para mim, Zé, tem um papel para ti num Molière que eu estou fazendo com o Luiz Fernando Guimarães. É tu e ele. E eu disse, não quero. Não quero, vou pra casa, tem meus filhos, entendeu? A minha mulher queria me matar depois. Com certeza. Não queria. Então, o que acontece? Já amo a tua esposa. Foi a maneira de eu montar os meus espetáculos aqui, de eu montar uma coisa para me produzir em Porto Alegre. Isso, e aconteceu de surgir o maior festival multicultural da América Latina. Maravilhoso! A gente já vai deixar marcado, tá? Tá bem. Já vai, hoje, agora que a gente terminar aqui, a nossa gravação vai ficar marcada pra gente falar. Tá rolando o Porto Verão aí, né? Então, tá rolando o Porto Verão, é sobre isso, não percam. E a gente tem, eu já curti todas e curto todo ano, mas assim, a gente vai falar, a gente vai ter um segundo episódio. Por favor. Mas eu quero te agradecer muitíssimo, tá? Assim, por tudo. Desde a primeira vez que a gente falou, até essa primeira vinda, porque é uma primeira vinda, né? Tu és sempre bem-vindo e já fazes parte Kelly, do Afrodite. a hora que for, para mim é sempre um prazer, porque a gente pode discutir outros assuntos também mais filosóficos e tal. Hoje ficou uma coisa muito... Não, mas tu falei tá demais, top. eu acho. Não, queria te ouvir. Por favor, nem que seja com a tua água, eu vou te pedir um brinde para nossa saúde. Saúde. Sempre. Que esse ano que começou aí seja bacana para nós todos. Saúde. Querido, então, já sabem, teremos um próximo episódio com o Zé Vitor Castiel, mas desde já agradecemos este super ator, um cara maravilhoso, gente boníssima, e um gaúcho daqueles de dar orgulho, sabe? Fazer churrasco todo domingo. Olha, então. Todo domingo eu faço churrasco. Agarradíssimo, é sobre isso. Deusas e deuses, sem mais delongas, não é verdade? Eu deixo saúde pra vocês, tá? E é isso. Animada estou, não tenho o que falar. Ela sempre dança.